tudo bom com vocês? Tudo bom por aí? Por aqui tá tudo supimpa! Hoje esse vídeo é pra falar de Deus. Se você não quer ouvir, então você pode sair, mas deixa seu like. Pelo menos, vai. Não custa, tá bom? Agora, se você tá afim de ouvir, gosta de ouvir falar de Deus, então você fica aqui. Como eu já falei pra vocês, eu era de outra religião. Muitas vezes a gente vê e a gente mesmo fala, como eu já falei em alguns vídeos aqui, a gente fica julgando as pessoas. Ai, aprontou tanto e agora virou crente. Ai, fez tanto e agora virou crente. E eu ouvi isso também de algumas pessoas. Ai, andava na macumba, ai, fazia mal para os outros e agora virou santa. Não fazia mal para os outros, porque eu acho que para você fazer o mal não é um lugar que você frequenta, é o que você carrega dentro de você. Então, assim, fazer mal, desejar o mal pro próximo não é só na Umbanda, não é só no Candomblé, não é só na macumba, como dizem, né? Você pode muito bem estar na sua casa pensando, porque é mais energia do que ação. Eu acredito muito nisso, em energia. Eu vou contar algumas fases, né, para mim chegar até Cristo, porque antes eu frequentei a católica, eu fiz primeira comunhão, eu tava até fazendo crisma, né, para crismar, mas eu desisti no meio do caminho. E nesse tempo também eu frequentava a Umbanda. Então, muitas vezes, depois de adulta, né, eu vou falar depois de adulta, porque quando eu fiz primeira comunhão eu ainda era criança. Depois de adulta eu frequentei algum tempo a Umbanda. Como eu falei num vídeo meu, eu cheguei a entrar na gira, a frequentar a gira, mas eu comecei a me sentir estranha, incomodada. E assim, teve a pandemia, então tudo fechou, eu já não estava mais frequentando o centro, porque toda vez que eu ia, eu sentia um negócio diferente, sabe? Não era como antigamente. Antigamente, quando eu ia, eu me sentia bem, eu saía de lá cheia de esperança, eu saía de lá assim, poxa, agora vai dar certo, cheia de fé, cheia de confiança. Mas com o passar dos anos, eu fui notando que isso estava enfraquecendo dentro de mim. E eu comecei a me questionar, será que eu tô perdendo a minha fé no que eu acredito? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu tô na religião certa? Aí eu comecei a ter curiosidades. Como que é esse negócio aí de Cristo? Juro pra vocês, comecei a ter esse tipo de pensamento também. Aí foi quando veio a pandemia, que tudo fechou, eu já não tava frequentando mesmo. Aí foi quando eu, tipo assim, me distanciei de religião. Não tava frequentando religião nenhuma, não tava vivendo religião nenhuma. Aí eu comecei esse tipo de questionamento, né? Esse tipo de pensamento. Queria sentir, eu ficava pensando assim, queria sentir esse negócio que o povo fala aí. Ai, eu senti a presença do Espírito Santo. Quem é esse Espírito Santo? Eu ficava me perguntando. Gente, sabe como vocês estão desesperados? Sabe quando a gente tá desesperado, querendo uma solução para alguma situação e a gente não encontra? Eu tava desse jeito. E eu ficava agoniada e eu conversava com uma pessoa, e essa pessoa era já da igreja, e ela ficava, vamos pra igreja, vamos pra igreja. Eu até comentei num vídeo aqui, que eu odiava ouvir isso. Nossa, eu falava assim, Deus me livre eu na igreja. Gente, eu na igreja? Eu na igreja? Nunca, imagina. Crente é muito chato, eu falava. Olha, eu posso ir pra tudo que é religião, mas pra igreja eu não vou mais. Eu já fui em algumas, não gostei, aquele papo, né? E aquilo foi aumentando dentro de mim, uma vontade de conhecer Jesus. Quem era Jesus? O que foi Jesus? Eu nem sabia, gente, quem era Jesus. Eu não sabia. Eu falava, Jesus é Jesus, Deus é Deus, Espírito Santo, sei lá quem é. Eu era assim. Aí eu fiquei, e aquilo foi me consumindo. Aí comecei a passar por algumas situações e eu ficava assim, eu tenho que ir no centro, Mas eu não tinha a mesma vontade de antes. Eu não tinha aquela vontade de sair pra ir pra lá e passar um tempão. Eu via tudo aquilo já tão sem graça. Eu via uma coisa assim, me incomodava, tipo, não é ali, não é ali. De um momento pro outro, assim, juro pra vocês, foi de um momento pro outro, eu falei pro meu marido, hoje eu vou na igreja. Ele, eu falei, hoje eu vou na igreja. Antes disso, antes de eu ir pra igreja, eu senti uma coisa assim, um negócio muito estranho. Mas é uma coisa tão boa que você não consegue explicar. Todo mundo sente isso. Todo mundo deve ter sentido isso alguma vez na vida quando encontrou Jesus. Todo mundo que já encontrou
que teve o encontro, né? Sentiu a presença de Jesus, teve essa sensação aí, gente, que é uma sensação muito estranha, mas gostosa ao mesmo tempo. Aí fui pra igreja. Gente, eu me acabei nesse culto. Como eu chorei. Juro, eu não conversava, eu não falei com ninguém que eu ia pra igreja. Eu não conhecia ninguém lá, ninguém sabia que eu tava lá. Uma igreja enorme, mas quem sou eu, né, minha filha? Quem sou eu na fila do pão da igreja? Gente, mas o que eu chorei, tudo, eu lembro de várias coisas. Eu lembro do primeiro culto que eu fui, que foi esse. Deus parecia que estava me chicoteando e ao mesmo tempo me abraçava. Eu senti isso, eu senti um acolhimento que eu não tinha sentido antes em religião nenhuma. E olha que eu já frequentei, sabe? Várias religiões eu já passei, mas esse negócio que eu senti, eu quis continuar sentindo. Por isso que eu continuei e continuo indo na igreja. Tô sempre lendo a palavra, tô querendo estudar e entender cada vez mais. Hoje eu já sei quem é Jesus, já conheci o Espírito Santo também, já sei quem é o Espírito Santo de Deus. Não sei muita coisa da Bíblia, tô aprendendo, sabe? Tem muita coisa ainda que eu tenho que aprender e eu quero começar a dividir aqui com vocês a minha experiência lendo a Bíblia, né? Porque, olha, eu vou falar pra vocês, tem uns livros lá, né, que eles falam. Eu tô muito no começo, gente, muito. Só tenho 1 ano de igreja, um ano aí lendo a Bíblia, sabe? E não é todo dia, não é sempre, então a gente é muito falho nisso. A gente pede, mas a nossa parte a gente deixa falhando muito. Porque a gente não é constante, a gente não segue direitinho ali o que Deus pede, a gente não segue. A gente segue quando a gente quer alguma coisa, a gente segue ali direitinho, mas não é assim, né? Quero estar compartilhando com vocês a minha experiência lendo a Bíblia, indo pra igreja, os acontecimentos que Deus causa na nossa vida, que muitas vezes a gente não acredita. Uma coisa que eu fico impressionada é, todo mundo, ai, coisa ruim, é coisa do diabo, ai, é macumba, ai, é feitiço, é isso e aquilo. Quando é coisa boa que a gente fala, ah, é coisa de Deus, nossa, Deus realizou isso na minha vida. As pessoas olham assim pra você e pensam que você é maluca. Vamos começar a parar com isso, gente. Vamos começar a levar muito mais a sério as coisas boas, que claramente vêm de Deus, do que a gente ficar dando valor para coisa ruim, achando que é isso, que é aquilo. Às vezes é só o seu pensamento, às vezes é só a sua energia, às vezes é só você mudar o seu ponto de vista, que muita coisa na sua vida muda. Não é macumba, não é feitiço, não é inveja, é só a direção que você tá indo errada. Pega a direção da Bíblia e vai embora. Essa é uma direção certa. Bom, espero que vocês tenham gostado desse assunto. Comenta aí o que você achou desse vídeo, como que você tá nessa relação com Deus, como é que você tá. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever. Eu vou ficando por aqui. Eu sou Jaxiel, esse é o meu canal. Espero você no próximo vídeo. Um beijo, tchau!